Vamos começar então, gente? Porque às 6 vocês têm mais uma reunião com o irmão Bernardo. Aliás, eu confesso para vocês que, muito mais do que o irmão Bernardo, eu também não tenho nada para dizer para vocês, não. Porque quem fala é o Espírito Santo. O que eu posso é apenas ler um pouco a palavra com vocês e considerar aquilo no momento em que a gente está aqui e em relação àquilo que a gente deseja ter em Cristo Jesus. Deseja efetivamente experimentar, porque ter nós já temos tudo. Temos apenas que experimentar, né? Vamos começar com Romanos, capítulo 1 do livro de Romanos, que é um livro que as pessoas dizem que é difícil, mas não tem nada de difícil. Romanos contém toda a verdade do Evangelho de forma completa. É como se fosse uma síntese, né, dos 4 Evangelhos. A palavra que nos salva, especialmente de nós mesmos, da nossa dificuldade de tomar conta só de nós, não é? Do nosso hábito, nos salva do hábito de querer mudar a outra pessoa, esquecendo que em nós há muita coisa a ser mudada ainda. Eu gostaria de começar exatamente no versículo 1. E cada uma de vocês vai colocar no nome de Paulo, em vez de Paulo, você vai colocar você mesmo. Considere isso para você. Então, a palavra é assim, é individual, não é coletiva, e ela deve ser considerada para nós. Se ela vai servir para o outro ou não, isso é problema do outro. Cuidemos de nós mesmos, que já é suficiente, porque só vamos dar conta de nós mesmos. Eu, serva de Jesus Cristo, chamada para ser apóstolo, separada para o Evangelho de Deus. O que é ser servo? O que é servir para você? Como você tem servido? Como você tem experimentado servir? E qual tem sido o resultado do seu servir? Amém. Estar à disposição de coração. Não é? Porque a atitude ela tem que refletir o que está no coração. De nada adianta você servir, mas estar com o coração amargurado, preso, achando que aquilo é pesado, achando que aquilo é desagradável. O servir pressupõe uma postura de coração. Coração pronto a servir, pronto a aprender. Aquilo que Deus chama de coração de carne. Tirarei o seu coração de pedra e te darei um coração de carne. Um coração que serve, que ama, que perdoa, que tem paciência, que persevera. Isso é que é servir. E você serve, não é por causa da outra pessoa, você serve por causa do seu Senhor, Jesus Cristo. Então, às vezes, você pensa assim, eu estou fazendo isso para fulano, eu estou fazendo isso para cicrana, tem que ter muita paciência. Não, você está fazendo para o Senhor Jesus. Se você é serva do Senhor Jesus, você está fazendo para o Senhor Jesus, e não é para mais ninguém. É você e Jesus. Este é o relacionamento principal, único, verdadeiramente importante na sua vida. É você e o Senhor. Chamada para ser apóstola. O que é ser apóstolo? É mandar nos outros? É servir.
Aqui é simplesmente, são quase que graduações do servir. Você serve de toda forma. Quanto mais você serve, mais você cresce em Deus. Então, se você é isso ou aquilo, é porque você serviu. Senão, você não é. Se você serve a você mesma, aos seus próprios interesses, você não é serva. Você é serva de si mesma. E aí o problema é sério. Porque ser servo de Jesus é diferente. É um relacionamento único, perfeito e completo, onde você tem todo o retorno possível e até que você nem imagina, em termos de vitória, em termos de satisfação pessoal, quando você coloca o interesse do Senhor em primeiro lugar. Acontece exatamente assim, dessa maneira. Separada para o Evangelho. Não é ir para um convento, nem se tornar pastora, nem ser pregadora, não. Separado para o Evangelho, separado do mundo. Você vive no mundo, mas separado do mundo. Você vive em meio às dificuldades do mundo, mas você não é atingido por elas. E se vem alguma aflição, você não fica na aflição, você passa pela aflição. Como a palavra diz, no mundo tereis aflições, passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E você venceu com Jesus. Se você é serva de Jesus, se você se entregou a Jesus, você já venceu com Ele. E você passa pelas aflições, elas desaparecem e você permanece em Jesus. Então, essa deve ser a forma de vida que nós devemos buscar. De calma, de paciência, de tranquilidade, né? Para que a gente tenha aquela paz interior que todos nós buscamos a vida inteira. E muitas vezes não sabemos onde encontrar. Ficamos, procura aqui, procura ali. Somente quando você vai para Jesus é que você encontra essa paz. Porque essa paz somente vem do alto, não vem de nenhum outro lugar. E aí, com esta paz, você tem a convicção da verdade. E o que é ter convicção? É ter certeza de que aquilo que Deus diz que é de verdade. Você não tem que duvidar, não há dúvida em você. Você tem certeza que é verdade. Isso é ter convicção, isso é ter fé. E mais nada, nenhuma outra forma é ter fé. Agora vamos para Tiago. Também capítulo 1 de Tiago. Nós temos um subtítulo aí, que diz assim, a prática da palavra de Deus. Essas divisões foram feitas pelos homens, né? Essas cartas elas foram escritas sem divisões de capítulos nem nada, elas eram correntes. Um texto contínuo. Essas divisões eles colocaram porque acham que fica mais fácil, né, consultar em capítulos do que a epístola inteira. Mas o que eu queria ver com vocês é exatamente isso. Diz assim, a partir da segunda frase do capítulo 19. Na Bíblia Sagrada, quando fala em homem, significa ser humano, não é só o homem, né? Capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago. Veja o que está dizendo aí. Todo ser humano seja pronto para quê? Para ouvir. E a gente gosta muito mais de falar do que de ouvir. Todos nós, sem exceção. Todo ser humano seja tardio para falar. Consequentemente, todo ser humano é tardio para se irar.
Normalmente, a ira vem depois de palavras duras, depois de palavras de contenda. Aí suscita a ira e você acaba se desentendendo com alguém, você entra em choque com a pessoa. Então, se você tem o cuidado de ouvir e de ter calma para saber o que falar, para ter uma palavra temperada com a palavra do Senhor, com a verdade, você saberá como convém falar a cada pessoa. Mas se nós simplesmente nos entregarmos ao impulso de falar, sem dúvida nenhuma, o resultado será a ira, a contenda e o desentendimento. Se tivermos coragem de nos segurarmos, de exercermos o autocontrole, evitaremos seguramente a ira. Eu sei que às vezes a gente não consegue. Às vezes é tão forte que a gente não consegue. Só que imediatamente, quando você se ira, vem a consciência: para que eu falei isso? Não devia ter falado. Para que eu... Aí também não adianta ficar se condenando, não. Vai para o Senhor, ora, deixa o Senhor te limpar e faz aquilo que Ele te orientar a fazer. Não importa com quem é, se é um amigo, um pai, um filho, não importa. Eu estava hoje conversando com o irmão e falando que às vezes a gente erra com os filhos e a gente pensa que, a maioria das pessoas pensa, eu não penso mais porque eu aprendi isso muito assim, vamos dizer, muito duramente. Eu às vezes perdi a paciência com o filho e depois vinha aquele problema de consciência: eu não devia ter feito isso, eu fui injusta com ele, e aí eu me perdia, ficava enrolada, não sabia o que fazer. Só depois que eu entendi que eu teria de ir para Deus, para Ele me ensinar a reconquistar o coração do meu filho, a me reconciliar com o coração do meu filho, graças a Deus eu aprendi, é que eu entendi a grandeza disso na relação também de pais e filhos. Se você erra com o filho, nós não acertamos todas, né? Se você erra com o filho, percebe que errou, fale para ele: filho, eu errei com você, me desculpa, eu vou procurar não errar mais. Você não se diminui aos olhos do filho, não, você cresce. Porque o que a palavra diz? Qual é o princípio? Quem se humilha será exaltado. Esse princípio funciona, ele não falha. E o seu filho vai te respeitar mais ainda, porque você é capaz de reconhecer o seu erro e de corrigir o seu comportamento, de acordo com a orientação do seu Deus. Continuando. Ele explica por que não devemos nos irar, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque são atos impensados que não têm a ver com a verdade, né? Continuando. Portanto, aí agora ele vai concluir o pensamento. Despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Aí o irmão Bernardo fala assim: você não sabia que você é depósito de lixo do diabo. Esse acúmulo de maldade são aqueles pensamentozinhos negativos que vão destruindo os relacionamentos. E você deixa sua mente ser dominada por pensamentos de enxergar no outro apenas dificuldades e defeitos. E aí você fala que aquela pessoa tem uma dificuldade, daí a pouco você fala mais uma dificuldade, e a coisa vai crescendo, vai virando uma bola de neve incontrolável. E o relacionamento vai por água abaixo. Então temos de ficar livre, temos de nos despojar. O que é despojar? É jogar fora. Tirar, deixar sair de você. E como é que você faz isso? Como é que a gente se despoja?
dessas atitudes, hábitos, pensamentos. Está logo adiante. Acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada pelo Espírito Santo, que é poderosa para salvar a vossa alma. Como é que você se despoja, então, desse lixo, colocando a palavra em você, praticando a palavra? Se você pratica a palavra te livra daquele lixo que estava dentro de você, às vezes há décadas, e que já havia se enraizado de tal forma que tinha se transformado em amargura e transformado a sua vida numa sucessão de momentos desagradáveis. Não podemos nos deixar dominar por esses sentimentos e pensamentos maldosos. Aquela mania de olhar o que o outro fez ou deixou de fazer e já formular um juízo a respeito daquilo. Vamos cuidar apenas de nós. Vamos considerar apenas o que fazemos, o que sentimos e o que pensamos nós diante da palavra. Porque se você melhora, minha irmã, toda a sua casa melhora. Se você se entrega mais a Deus, toda a sua casa é tocada por aquela sua entrega, porque as pessoas enxergam isso. Mesmo que sejam pessoas que não conhecem a palavra. Elas sabem quando uma atitude é praticada em Deus. Elas sabem que ali é diferente. Às vezes vocês já devem ter vivido essa experiência muito. Assim, tem uma coisa em você que eu não sei o que é, que me agrada, o que é que você tem de diferente? É o acolher com mansidão a palavra em voz implantada. Essa que tem que ser a nossa diferença. Não nos rebelarmos contra o que a palavra nos diz, mas acolhermos com mansidão, ter um coração pronto a obedecer o que a palavra diz. Isso é que é acolher com mansidão. Não é assim. Será que é isso mesmo? Não. É ler e deixar que aquilo vai entrando e tornando você mais parecida com Jesus. Essa deve ser a vontade maior de todas nós, sermos parecidas com Jesus, cada vez mais próximas dele, mais semelhantes a ele. Mais adiante, Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Por que é que nós não precisamos nos preocupar com o outro? Por que é que a gente sempre diz assim, meu marido está assim, meu filho está fazendo aquilo? A gente fala, irmã, vai para Jesus. Você não pode dar conta nem de ninguém. Se você não tiver a palavra, nem de você, você não consegue dar conta. Imagina de outra pessoa. Deus tem como chegar a cada pessoa. Ele não precisa que você vá dar um recadinho para outra pessoa. Ele vai diretamente ao coração da outra pessoa. Vamos ver o que está aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, pronto para ouvir. Quem tem ouvido, sensível à voz do Espírito, é um ouvido que quer ouvir para obedecer. Esse é o ouvido que ouve. Não adianta ter um ouvido que entra aqui e sai do lado de cá. Tem que ser um ouvido que ouve, que funciona. Tudo que Deus fez em nós é para funcionar. Ele fez os nossos rins para filtrar, né? Os rins são os filtros do organismo. O rim tem que filtrar. Ele fez o nosso cérebro para várias funções, para pensar, para coordenação motora, para controlar tudo. Ele tem que fazer, porque ele foi criado para isso. Ele fez as nossas mãos para pegar, elas têm que pegar.
Fez o sexo para termos relacionamento. Tem que funcionar. É assim que o nosso corpo louva o Senhor. Há um salmo que diz: tudo o que há em mim, louve o seu santo nome. A minha boca, os meus ouvidos, os meus pés, as minhas mãos, os meus rins, meu coração, tudo louva o Senhor funcionando. Funcionando. Mas vamos ver o coração. O que recebe aquele que tem um ouvido que ouve? Esse que ouve e tem um ouvido que ouve é um vencedor. E ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Muita gente pensa que escondido porque tem pessoas especiais, não é não. Escondido do mundo. É a palavra do Senhor. O mundo não acolhe, não recebe, não entende. Mas aquele que vence, aquele que busca, que tem um ouvido que ouve, ele recebe a palavra. E entra e o lê por dentro. Quando você lê a palavra de Deus, a palavra lê você por dentro. Isso só acontece com o vencedor, que é o que tem o ouvido que ouve. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. A pedra, em toda a Bíblia é Jesus, né? É uma figuração de Jesus. Branca, sem mácula, sem mancha, sem nódoa. Porque Jesus já limpou tudo para você. Já está limpo. Eu te darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha está escrito um nome novo que eu te dei. Não é o nome que você tinha, é o nome que eu te dei. E esse nome ninguém conhece, exceto quem o recebe. Esse nome é meu filho, minha filha. Você é meu. Esse é o nome novo que nós recebemos. E só você sabe se você é de Jesus. Ninguém mais sabe. E ninguém tem direito de falar que você não é de Jesus. Porque ninguém sabe. Deus é tão maravilhoso que Ele resguardou cada pessoa. Somente Ele sabe quem verdadeiramente é dele. Somente Ele conhece verdadeiramente o coração humano. Mais ninguém. Mais um versículo. 26. A página seguinte. Não, desculpe, não é 26, é 20. Sim, é o 3:5 agora. É o capítulo seguinte, 3, versículo 5. O vencedor, aquele que está pronto para ouvir, pronto para obedecer, tardio para falar, será vestido de vestiduras brancas. Você está limpo. Você está branco. Nada mais te mancha. E veja o restante. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Você aceitou Jesus. Você está aceito. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, quando você chegar lá, Jesus vai dizer: olha, Pai, esse aqui é seu. Eu trouxe esse para você. Ele é a sua garantia lá diante do trono da graça. Versículo 12. Aquele que é tardio para falar e pronto para ouvir, falo-ei coluna do santuário de Deus. E daí jamais sairá. O
que é ser uma coluna do santuário do Senhor? É você ser tão firme na verdade, que as pessoas ao seu redor podem olhar para você e perguntar: o que te faz tão firme? De onde vem essa sabedoria que você tem para viver? Não é você que vai procurar a pessoa. Deus traz a pessoa para perguntar para você o que há de diferente na sua vida. Por que você é uma coluna, um esteio? Por que as pessoas gostam de te procurar em momentos difíceis? Para que você diga: ó, eu apenas creio no meu Deus. É isso que eu faço. Eu creio no meu Deus e Ele me sustenta. Continuando. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Você sabia disso? Que você tem o nome de Deus gravado em você? No seu coração. Eu acho que Deus vai lá e escreve assim: meu, minha. Imagina que coisa maravilhosa. Seu coração está escrito: essa é do Senhor, essa é minha. Ninguém me toma. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, dentro. Aqui está o templo do Senhor, dentro de você. Que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Continuando. 15. E aí vem uma advertência, muitíssimo séria. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é de Jesus ou você não é. Você não é mais ou menos de Jesus. Você não é de Jesus hoje e amanhã você não é. Você não é de você não tem como você de manhã ser de Jesus e de tarde fazer uma atitude que não tem nada a ver com Jesus. Você não vai ser, não é que você vai ser carola. Não, não é isso não, é aqui dentro. Se aqui dentro é de Jesus, a sua vida do lado de fora muda, é diferente. É diferente do mundo. E porque com Deus é assim, ou é ou não é, né? E veja o que ele diz ainda. Assim, porque és morno. O que mais tem hoje é crente morno, cristão morno, quase frio. Sabe a Bíblia de cor. Você fala uma palavra, vem o resto quase do capítulo inteiro. Mas fica assim: ai mãe, eu não tenho muito tempo, sabe? Porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ir nas minhas coisas da... Entendeu? Isso é ser morno. E o que Deus faz com quem é morno? Ele rejeita. Mornidão. Vocês já experimentaram tomar café morno? É horrível. É horrível. Nenhuma de nós quer ser horrível para o Senhor. Queremos ser mornas. Nós queremos ser quentes, bem quentes. Quente de amor. Continuando, meninas. 20. Não há nenhuma dificuldade para sermos de Jesus e sermos quentes em Jesus. Nenhuma dificuldade. Por quê? Jesus está à porta e bate. A porta do seu coração. Ele está lá, ó.
Se você ouvir a voz de Jesus, ó o ouvido que está pronto para ouvir, e abrir a porta do seu coração, entrarei na sua casa e cearei com você, e você comigo. Eu tenho visto ultimamente muitos episódios que realmente não dão prazer nenhum de ficar sabendo. Lamentavelmente, muitas pessoas que se dizem cristãs têm um comportamento igual ao mundo. Eu tenho visto casamentos se acabarem por absoluta tolice da esposa. De uma mulher que não tem coragem, porque é preciso coragem para se submeter ao seu marido. Fazer aquilo que Jesus fez. Jesus se submeteu ao Pai para que a redenção acontecesse. É preciso que a esposa se submeta ao marido para que a família aconteça e funcione. Lamentavelmente, muitas mulheres estão manipulando seus maridos, enxergando neles apenas um homem que lhes dá dinheiro. Não o respeitam, não têm consideração, tratam de qualquer forma. E ainda mais sério, manipulam através do sexo. Se você não fizer isso também não tem. Isso não é atitude de mulher cristã. A gente sabe quem é que faz isso. Muito bem, não precisa nem falar. Isso está dentro das igrejas. Uma jovem vai se casar, vem cá, deixa eu te ensinar como é que você vai fazer para você conseguir com seu marido tudo que você quer. Não é assim. A palavra diz que as mulheres casadas devem instruir as jovens na palavra. E nós temos a garantia de que a nossa submissão nos dará um resultado sempre vitorioso. Se você vai a Josué 1, vai ler Josué 1, você vê o que Deus diz a Josué. Ser forte e corajoso, para quê? Para uma coisa só. Para fazer conforme está escrito no livro desta lei. Você só precisa de força e coragem para fazer o que a palavra diz que você deve fazer. Você não precisa de força e coragem para mais nada. Porque se você crê na palavra, você tem força e coragem para fazer o que ela diz. E o resultado é vitória sempre. Não há outra forma. Por que essas irmãs estão procedendo dessa forma? Porque não estão se resguardando. Porque estão exatamente daquela forma que nós vimos aqui em Romanos. Estão cheinhas de maldade. Não estão deixando a palavra tirar delas a maldade. E aí você sabe o que acontece. Um relacionamento desse tipo não é casamento. Isso não é casamento. De forma nenhuma. Para o cristão, isso não é casamento. Pode ser lá para, sei lá, quem não tem conhecimento da palavra. Mas para quem conhece a palavra, casamento não é isso não. Casamento é muito mais sério. É um compromisso que você faz com o seu Deus, não é com o seu marido, não. É com o seu Deus. É para Deus que você diz, Senhor, é com esse aqui que eu vou viver, ó. Vai ser pai dos meus filhos,
até a morte nos separe. É esse aqui. É você quem diz isso. Não é o juiz de paz. Não é o pastor. Não é o padre. É você. É você que assume o compromisso. Pode parecer que viver na palavra é algo difícil, sofrido, não é não. É a libertação total. Porque se você tem coragem de fazer conforme está escrito, o resultado disso está nas mãos do seu Deus Todo-Poderoso, que não falha, do Deus que jamais cochila. Ele toma conta o tempo todo da sua vida. E você tem que estar atento ao que ele diz. Lá em Belo Horizonte, a gente sempre teve o hábito de se encontrar uma vez por semana. Não nos encontramos já há bastante tempo. Uma série de coisas que independentes, né, que independeram da vontade de um ou de outro, e tal, mas plenamente regidas por Deus. Né? Uma teve uma obrigação, a outra teve outra. No fim, eu também não pude mais ir naquele dia ao escritório, por razões, né, da minha casa, de ter que ficar na minha casa. E tem sido um período muito rico para mim. Porque Deus simplesmente disse para mim assim, olha, cai fora, que você está querendo tomar conta delas. Isso aí é problema meu, Glória, não é seu, não. Você não dá conta nem de você, Glória. Deixa isso para quem pode e tem força para fazer. A função não é sua. Elas não podem depender de você. Por isso que você tem que ter o ouvido educado para ouvir. Então, às vezes, mas nós não vamos me contar. Não, eu não vou poder. Ah, mas é tão bom. Sim, é bom, é ótimo, é maravilhoso. Mas cada uma de nós, minhas irmãs, tem que ir direto para o Senhor. Quando nos encontramos, é como aqui. É para dizer o que o Senhor já tem feito em nós. É para que uma testemunhe para a outra. Olha, eu tive coragem de confiar nele nessa e nessa situação e aconteceu isso, isso e isso. Eu estava com tal problema e eu confiei nele e resolveu. Então, a nossa comunhão deve ser um louvor ao Senhor. Não deve ser uma sucessão de lamúrias e nem uma lista de defeitos de nossos maridos, não. Porque se você prestar bem atenção, se o seu marido tem 10 defeitos, você tem 20. Cuidado. E você só vai dar conta de você. Ele vai dar conta dele. Então, quando eu vejo, às vezes, uma mãe preocupada excessivamente com o filho, com uma filha, eu sei que a vida é muito complicada hoje. Eu tenho filhos, tenho uma filha que mora a milhares de quilômetros de mim, desde os 22 anos de idade. Eu nunca tive a menor dúvida de que Deus toma conta da minha filha. Nunca tive. Porque às vezes ela passava uma dificuldade e eu nem sabia. Mas depois, quando a dificuldade se resolvia, ela me contava, mãe, aconteceu isso, isso e isso. E apareceu uma pessoa que me ajudou. Apareceu uma pessoa enviada por Deus para ajudá-la. Tem sido assim continuamente. Ela saiu de casa aos 21 anos de idade, não tinha 22, e já está com 29. E o Senhor a tem coberto de assistência na Inglaterra, em Portugal, em Angola, em Moçambique, na Etiópia, nenhum problema. Na Espanha. Porque Ele cuida mesmo quando você entrega para Ele. O nosso filho não é nosso, não.
Ele é do Senhor. E ele tem que construir a vida dele, ele tem que escolher o curso que ele quer fazer. Não é você que tem que... você pode até orientá-lo. Claro, é para isso que nós somos pais. Orientá-lo no Senhor. Mas a escolha é dele. Ele tem que escolher o que ele quer fazer, o curso que ele quer fazer, onde ele quer trabalhar, em que país que ele quer morar. Se ele quer morar no quarteirão vizinho de você, ou se ele quer ir para o outro lado da cidade, porque às vezes você interfere demais na vida dele. É preciso ter cuidado com isso. Eu aprendi isso assim com bastante, vamos dizer, com detalhes, com esse fato da minha filha morar fora. Como que realmente ela depende totalmente do Senhor, ela não depende de mim. Nem poderia, né, muito distante. Ela depende dele. E por que ela aprendeu a depender dele? Porque ela me viu procurar depender só do Senhor. Mas que eles vão crescer e vão bater asa, vão. Igual nós fizemos. Nós saímos da casa dos nossos pais e vamos cuidar da nossa vida. Então vem a psicologia que diz a síndrome do ninho vazio. Que síndrome do ninho vazio? Que nada. Uma casa maior, quarto disponível, um monte de guarda-roupa para a gente botar tudo da gente à vontade, a gente poder andar bem à vontade dentro de casa, né? Não precisar estar sempre de muita roupa. É uma delícia voltar a ter essa intimidade com o marido, com mais liberdade. É preciso saber, cada fase da vida é diferente. E a gente tem que aproveitar todas elas. Se a sua criança, você tem filho criança, aproveita, porque ele vai crescer e vai sair de casa. Agora, quando ele sair, o ninho não vai ficar vazio, não. Vai para você e seu marido lá se curtindo um com o outro. A gente se curte a vida inteira. Não tem essa história de passou dos 50 anos. Não tem isso não, gente. Eu tenho 66 anos de idade. Eu curto meu marido, eu curto ficar com ele. Ter intimidade com ele na minha casa, ficar só eu e ele. Eu curto viajar sozinha com ele. O carro só para mim. Eu compro aquele monte de coisa e loto o banco de trás. É uma maravilha, não tem ninguém ali atrás que eu tenho que ficar, né, ajeitando. Não, eu loto o carro, loto o bagageiro, ainda ponho no banco de trás, jogo as coisas lá, e levo o computador, e levo mais não sei o quê. É uma delícia, você volta àquele tempo de namoro e noivado, início de casamento. Né? Porque quando você tem filho em casa, principalmente depois de adulto, você tem que estar sempre com a porta trancada, né? Tem que ensinar para ele para bater antes de entrar no quarto, essas coisas. Acaba isso. O trânsito fica livre em casa, né? Fica melhor ainda. Então, é muito bom viver na palavra. Porque você fica livre. Todas aquelas caraminholas que você tinha, você vai ficando livre aos poucos daquilo tudo. Isso realmente é muito precioso. Quando a palavra diz, como o irmão Bernardo hoje falou várias vezes, né? Me parece que Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. É para você ser livre. Livre para você ter prazer de viver, ter prazer na sua casa, ter prazer de viajar. Se você gosta de viajar, viaja bastante. Se você não gosta, não viaja, fica na sua casa. Pronto. Você é livre. Se você quer ir para um casamento, vai. Se você não gosta, não vai. Manda um presente, um cartãozinho e acabou. Você é livre. As convenções sociais, elas têm que existir, porque nós vivemos em grupo. Mas elas não devem ser uma camisa de força para você. Você deve fazê-las se quiser, quando quiser e com quem quiser. Você é livre em Cristo Jesus. Eu sei que cada vez que a gente se encontra aqui, a gente sempre acha, vamos um momento diferente. Todas essas vezes que nós nos encontramos aqui, minhas irmãs, todas, tem uma coisa que está sempre presente, é o amor entre nós. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu sei que eu fico muito ocupada,
E às vezes converso com vocês correndo, 10 minutos aqui, eu estou conversando, chega uma pessoa querendo algo que eu tenho que deixar, às vezes eu tenho que te deixar no meio da conversa, às vezes a gente não termina aquela conversa, mas eu tenho um carinho muito grande por vocês. E cada uma de vocês que eu vejo chegar aqui cada vez melhor, me dá uma satisfação muito grande. Porque a única coisa que nós desejamos, que nós queremos, é que vocês cada vez mais se agarrem em Jesus, não em nós. Porque se você se agarrar em nós, ou em qualquer pessoa, você vai se decepcionar. Porque a gente também não tem muita coisa para oferecer. A única coisa que a gente pode dizer é, fica firme, não desiste, vai em frente, porque Deus te garante qualquer situação, né? Então, essa vinda de vocês aqui é uma alegria muito grande para nós, muito mesmo. Mas é aquilo que eu falei hoje de manhã, aqui na frente. A gente dá uma assistência precária para vocês, pouca. Mas também não tem problema, porque Deus dá assistência total, né? A assistência total é lá de cima. Então, a nossa assistência, se vier, tudo bem. Se não vier, não vai fazer falta. Porque o Senhor é quem te garante. E eu espero que em dezembro, vocês voltem ainda mais firmes na palavra. Cada vez mais. E como que é uma pessoa firme na palavra? Pronta para ouvir e tardia para falar. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui juntas, diante da Tua palavra. Muito obrigada, porque é a Tua palavra que nos sustenta, nos cura e nos aproxima cada vez mais de Ti. Te agradecemos tudo, porque cremos que temos tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para o e-mail ministérioverdadeviva@gmail.com ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30161 970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefones 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729.